Capítulo 496. Chocante. Castelo do Céu. É difícil ver através desse jovem. Sua força também é aterrorizante. É uma sorte que somos amigos dele. Depois que sairmos, devemos estabelecer um bom relacionamento com o reino de Chambord. Tenho a sensação de que este rei de Chambord vai um dia chocar o continente. Outro velho mestre assentiu e disse: "E, vocês estão certos. Nós coletamos ervas suficientes. Que tal encontrarmos um lugar isolado para cultivar? Podemos cuidar um do outro e tentar romper nossos níveis atuais aqui. Afinal, confiar em ervas e recursos externos não nos dará a base mais segura", sugeriu outro mestre. Parece bom. E eles se entreolharam e sorriram. Eles não se conheciam no mundo exterior, mas eles conseguiram se comunicar e se conhecer depois que Fei os levou para o portal elemental juntos. Todos eram velhos mestres e seus limites de vida se aproximavam. Seus destinos eram semelhantes, e esse entendimento mútuo entre eles ajudou-os a estabelecer uma amizade. Portanto, os quatro encontraram uma caverna natural em uma montanha e começaram a cultivar. Com suas asas de energia da espada nas costas, Fei estava a mais de 1000 metros mar enquanto avançava rapidamente. O altar mítico que ele procurava tinha mais de 1000 metros de altura e parecia majestoso e poderoso. Portanto, deveria ser um alvo enorme, então era mais fácil para Fei olhar ao redor no céu. Este pequeno mundo era enorme. Fei voou por mais de 50 quilômetros e viu muitas montanhas, florestas e cachoeiras. Este lugar era de fato lindo, mas Fei também sentiu a energia emitida por algumas poderosas bestas demoníacas. Fei até sentiu calafrios quando chegou perto delas. No entanto, ele ainda não havia localizado o altar mítico. Fei manteve a paciência e continuou a busca. Depois de quase meio-dia, Fei procurou por uma área de quase 500 quilômetros. Ele já havia saído das florestas e agora estava voando em cima de uma pastagem. Ervas desconhecidas tinham mais de 1 metro de comprimento e rios grossos podiam ser vistos. Animais como veados, ovelhas e touros estavam correndo soltos na planície. Entre eles, havia poderosas e perversas bestas demoníacas. Essa cena deu a Fei uma sensação estranha. Ele sentiu como se ele viajou pelo espaço e apareceu no topo da pastagem na África da Terra. Ele sentiu que não estava em um pequeno mundo criado por poderosos mestres antigos, mas de volta à Terra. Depois de outro meio-dia, ele procurou através do gramado e chegou a uma área onde havia 1 tonelada de colinas. Infelizmente, Fei ainda não havia conseguido nada. A única coisa boa foi que ele finalmente viu os castelos e prédios desmoronados. Embora ele pudesse ver vagamente algumas muralhas e bases quebradas que estavam cobertas por solo e ervas daninhas, elas eram as únicas coisas que Fei viu que foram feitas pela humanidade neste mundo. Além disso, parecia que o estilo dos edifícios era semelhante ao altar mítico gravado na sabedoria do rei demônio, e deu a Fei, que estava perdendo a paciência, alguma esperança. Depois de passar pelas colinas, ele viu uma enorme e rica planície. Era animada e vívida. Exceto por seres humanos e espécies inteligentes, quase todos os outros animais e plantas podem ser vistos. Enquanto Fei voava no céu, ele finalmente viu alguns prédios abandonados. Havia castelos, torres, fazendas, lagoas, muros de defesa, casas de madeira corroídas e lápides. Todas essas estruturas existiam há muito tempo, e todas estavam deformadas e adulteradas. Será que existem pessoas nativas neste pequeno mundo? Caso contrário, de onde vieram essas estruturas? Mas não existe um único cadáver. Parece que todas as pessoas que estavam morando aqui desapareceram de repente. Isso é muito estranho. Quanto mais Fei observava, mais chocado ele ficava. Conforme ele avançou, viu mais e mais estruturas criadas por humanos. No entanto, elas foram abandonadas por anos e não havia vestígios de seres vivos nelas. Depois que Fei avançou por mais 50 quilômetros, algo místico ocorreu.
A figura impetuosa de Fei desacelerou drasticamente por um segundo, como se ele estivesse passando por um pântano, e isso levou apenas um segundo. Depois disso, tudo voltou ao normal. Isso parece uma barreira de energia invisível, Fei pensou quando ele se virou e olhou para trás. Embora tudo parecesse normal, ele tinha certeza de que não estava alucinando. Depois que ele balançou a cabeça, ele se virou e foi capaz de continuar em frente. Assim que ele olhou para cima, seu corpo estremeceu violentamente, e ele quase caiu do céu. Oh fuck! Isto, um castelo flutuante? Ah! Droga! O quê? Um castelo no céu? Fei sentiu como se estivesse sem palavras. O que estava na frente dele era um enorme castelo flutuante. Estava a cerca de 600 metros do chão, e, a julgar pela sombra no chão, parecia que cobria uma área de 3 quilômetros de extensão. Além disso, o fundo do castelo parecia uma montanha que foi virada de cabeça para baixo. Fei não conseguia sentir nenhuma energia no castelo, então ele não sabia como era capaz de flutuar no céu. Uma leve luz prateada envolvia o castelo, incluindo o fundo que parecia uma montanha, e parecia que tudo era feito de prata. Parecia majestoso e sagrado, e Fei sentiu como se fosse o castelo de um deus. Na frente deste castelo milagroso, até mesmo alguém tão poderoso quanto Fei se sentia inferior e tinha um desejo de se ajoelhar. De fato, julgando apenas pelo tamanho, Fei era como uma formiga, e este castelo era como um enorme dragão. Como é que eu não vi este castelo quando estava longe? Pareceu que de repente apareceu aqui. Poderia ser depois que ele se recuperou do choque. Fei de repente lembrou que ele passou por uma barreira de energia invisível. Será que a barreira de energia que acabei de passar pode esconder este castelo? Ela escondeu este castelo tão bem que eu não consegui sentir isso usando minha energia espiritual. Esta foi a única explicação razoável que Fei poderia pensar. Flap. 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 As asas de Fei tremularam e ele subiu lentamente e chegou à parede de defesa do castelo do céu. A parede de defesa era feita de um metal prateado desconhecido e tinha apenas 100 metros de altura. Havia um espaço de mais de 1 quilômetro de largura do lado de fora do muro de defesa, e um fosso límpido circulava o castelo. Havia grama verde e flores desabrochando no chão diante do muro de defesa, e parecia o céu. Fei sentiu como se tivesse esquecido todas as preocupações em sua vida quando chegou lá. Fei se inclinou e tocou a grama com as mãos. Foi tão real que não poderia ter sido uma alucinação. Olhando para a parede de defesa que não estava muito longe, Fei não sabia que tipo de emoção ele deveria ter. Terça-feira. Choque. Surpresa? Preocupação? Ou dúvida? Ele sentiu como se estivesse experimentando essas emoções e ao mesmo tempo, ainda não tivesse realmente experimentado. Fei caminhou até o fosso e ele entrou. Ele instantaneamente sentiu o frio da água e perturbou alguns pequenos peixes vermelhos que procuravam comida. Depois de passar pelo fosso, Fei finalmente chegou debaixo da parede de defesa de prata. Ele olhou para este castelo majestoso que parecia a residência de um deus, e ele ficou chocado com a sua beleza novamente. Ele estendeu a mão subconscientemente e acariciou levemente a parede de defesa. Ele sentiu uma sensação quente e suave. Antes que ele pudesse reagir, ele sentiu como se uma energia mística puxou sua alma, e a cena na frente de seus olhos mudou. Uma série de ruídos de batalha soou por seus ouvidos. Fei sentiu como se estivesse em um antigo e sangrento campo de batalha. Os barulhos altos soando ao lado de suas orelhas o faziam sentir-se tonto, e os espessos espíritos assassinos não podiam ser dissolvidos. Havia uma tonelada de névoas de sangue caindo na frente de Fei, então ele olhou para cima habitualmente. Ele viu figuras de poderosos mestres voando e lutando no céu, e a cena parecia cruel. Se um pico da elite da lua cheia como a Zelbank aparecesse aqui, ele seria morto pelos espíritos assassinos antes que ele pudesse se juntar à batalha. Foi aterrorizante. A cena na frente de Fei continuou a mudar.
Mestres poderosos estavam morrendo em ambos os lados, e Fei finalmente viu claramente que a localização da batalha era neste castelo do céu. Havia humanos, orcs, bestas demoníacas e várias outras espécies e raças. Todos eles eram insanamente poderosos. Eles facilmente quebravam o espaço, e traços de rachaduras pretas apareciam no céu. Se algum desses mestres estivesse atualmente vivendo no mundo exterior, eles estariam dominando os governantes e guerreiros invencíveis. Parecia que até os lordes da classe Sol não eram nada na frente deles. No entanto, apesar de serem insanamente poderosos, eles eram como soldados comuns nesta batalha. Havia tantos deles que pareciam formigas, e parecia que suas vitalidades eram ainda mais fracas. Eles continuaram a cair do céu, um por um. Esta batalha só pode ser descrita como cruel.